E aí galera, beleza? Já que tá todo mundo nesse clima de Eurocopa, o Casual Futebol resolveu fazer um especial com 3 programas sobre a Eurocopa, né? E o primeiro será seleções que chegaram com grande expectativa, mas acabaram se tornando grandes decepções. Então, começando esse programa, vamos citar 4 seleções da Eurocopa, né, da história da Eurocopa. Vamos começar pela Holanda de 76. Que chegou com uma grande expectativa, né, por causa também do que eles fizeram na Alemanha 2 anos antes, em 74, com futebol total ali. Sim, a Holanda do Cruyff, né? Sim, e a campanha deles, a trajetória deles na Eurocopa para chegar até a fase final ali, que seria na Iugoslávia, foi assim, eles fizeram uma campanha irretocável. Eles ganharam, foram o primeiro do grupo deles, tinha Polônia, Itália e Finlândia. E aí nas quartas de finais... Tem a história do 7-1, né? Sim. Nessa Eurocopa a Holanda tem um 7-1, né? Sim, eles ganharam da Bélgica, sua principal rival ali, de 7-1, mas é diferente. Isso a diferença é que o nosso 7-1 foi uma cacetada só. E a Holanda com a Bélgica ali foram em 2 jogos, foi no agregado o 7-1, então isso aliviou um pouco para eles, né? A nossa é muito mais vergonhosa. Só que aí eles chegaram nas semifinais ali, que era já num país fixo, Iugoslávia, e aí eles enfrentaram a Tchecoslováquia. E só cortando um pouco, nessa época a seleção estava em briga tanto com o técnico quanto com a federação holandesa. Né? O Jorge Knoble, que era o técnico, e aí eles estavam num desentendimento ali enorme e acabou culminando com a eliminação deles nas semifinais. Isso, era uma seleção que todo mundo dava como a favorita ao título e acabou ficando em 3º lugar, ganhando da anfitriã da casa. Né? A Iugoslávia. E é uma pena porque o Cruyff acabou não conquistando nenhum título pela Holanda. É uma pena. Vamos falar agora da geração da França, da Eurocopa de 1992, de Cantona e Papin. Isso, Cantona, que é um dos meus ídolos aí, um dos grandes jogadores para mim do futebol, um rebelde do futebol. Em 92 coincide com a primeira aposentadoria do Cantona. Com 25 anos, Com apenas 25 anos ele sofreu uma punição e ele acabou se aposentando. Mas aí o Platini assumiu como técnico da seleção francesa e ele, como um fã do Cantona, conversaram. E o que o Platini sugeriu era que o Cantona fosse até um psicanalista, fizesse um tratamento. Foi aí que ele acabou com a aposentadoria, que ele foi pro Leeds, depois chegando ao Manchester United. Isso é uma história que todo mundo, a grande maioria já conhece, né? Inclusive essa geração não tinha só o Cantona, né? Tinha o Ginola, o Papin, o Amorros, o Deschamps, o Blanc, o Petit. E chegaram na Eurocopa invictos, né? Com uma campanha muito boa, assim. Inclusive eliminando a Espanha. Todo mundo tinha a França como uma das campeãs. Só que na primeira fase ali já acabou o gás, ali já não foi aquela França que todo mundo esperava. Isso mesmo. A França acabou não tendo o mesmo desempenho na fase de grupos. Ela acabou empatando com a Inglaterra, sua maior rival, empatando com a Suécia e perdendo para a Dinamarca, que viria a ser a campeã desse torneio. Apesar de ter saído da Eurocopa, era uma seleção que tinha ótimos jogadores, né? Grande potencial, mas que acabou não vingando mesmo, porque eles também perderam no jogo final para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, ali a decisão contra a Bulgária, dentro de casa. Você lembra? Foi ali que acabou essa geração. Foi a grande frustração, acho que do torcedor francês e dos próprios jogadores, né? Aquela geração ali com um potencial enorme acabar sucumbindo dessa maneira. A terceira seleção que escolhemos sobre uma dessas que decepcionaram é a Inglaterra de 96. Que sediaram um torneio, né, importante 30 anos depois deles terem sediado a Copa do Mundo de 66 e terem conquistado o título. Tava tudo ali combinando a favor. Tanto a imprensa como o povo tinha aquela seleção que poderia, além de ser em casa, tinha tudo para ser campeão e tinha uma geração muito boa, né? Com Gascoigne, com Alan Shearer, né? Que era um goleador ali. Eles começaram muito bem o torneio, num grupo que tinha a Escócia, uma das suas rivais. Eles ganharam da Escócia, ganharam da Holanda, empataram com a Suécia. Nas quartas de finais eles passaram pela Espanha nos pênaltis, com o Sima sendo decisivo ali. Mas infelizmente nas semifinais eles encontraram a Alemanha. Só uma curiosidade nesse jogo, foi o recorde de público em Wembley, na Eurocopa, né?
média de 75 mil pessoas, né? E foi a primeira edição da Eurocopa que teve 16 seleções. E até ali o clima estava todo favorável. Só que aí a Alemanha mostrou que era a sua força. Era e aí muito eles forte. empataram, acabaram levando para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, já nas alternadas, o Southgate, zagueiro, acabou perdendo. Aí o Klinsmann levantou a taça de campeão. Né? E foi uma grande frustração para eles, porque viu uma das maiores rivais levantar o título no seu território. Germany are the champions of Europe. A nossa quarta decepção é a Portugal do Luiz Felipe Scolari em 2004. Que começou já bem, né? Perdendo para a Grécia na estreia de 2-1. Isso já era um presságio que lá na frente poderia acontecer, né? Eles até se recuperaram, ganharam da Rússia de 2-0 e ganharam da Espanha, uma das suas maiores rivais ali de 1-0, eliminando a Espanha. O Cristiano Ronaldo era novinho ainda, você lembra dos outros jogadores? Rui Costa, Maniche, o Ricardo Goleiro, Deco jogava Deco, também. grande craque. E aí nas quartas de finais eles jogaram contra os ingleses e foram para os pênaltis, consagrando o Ricardo. Aí tem a história de tirar as luvas, que o Eusébio fala. Exatamente. Aí as semifinais eles ganharam da Holanda, ali, a Holanda fortíssima, mas sempre com problemas de relacionamento. Isso, só para voltar um pouquinho, o lance das luvas, você lembra disso? Que o Eusébio falou para tirar. Ele falou que era pro Ricardo tirar as luvas porque ele ia ter um melhor desempenho ali. E foi o que aconteceu, né? E ainda ele bateu um pênalti decisivo classificando a seleção para as semifinais. Aí faz uma boa campanha, chega na final, tudo favorável também. Estádio da Luz lotado. Jogando com a Grécia, que é uma seleção fraca. Inexpressiva. O que acontece com ele? 1-0, gol do Caristeias aos 14 minutos do segundo tempo. Eu acho que dessas daí, pra mim, acho que é a mais vergonhosa. Eu também acho. Apesar de ser pra eles chegaram longe pro Portugal, que nunca chega muito a lugar nenhum, mas é decepcionante. Foi decepcionante, acho que eles não vão ter outra chance. Não, acabou. Difícil. Eles já tiveram, passou. Nunca mais. It is over. Greece are the champions of Europe, the ultimate outsiders at the start of the tournament. Bom, nós vamos ficando aqui com esse primeiro especial da Eurocopa. Espero que vocês tenham gostado. Foi rapidinho, mas é isso, né? A gente não vai se aprofundar muito. Mais curiosidades. Agradecendo aos nossos parceiros, a Central 3 que nos cedeu o espaço, o Estúdio Marrom do nosso amigo Thiago. Hoje nós vamos escolher como é a Eurocopa, tudo, vamos escolher o Beckenbauer para mostrar. Campeão em 72, né, da Eurocopa. Pôster do Beckenbauer, quem se interessar, entra aí no estudiomarrom.com, fala com o Thiago lá, não deixe de dar suas sugestões. Dê o joinha, que é muito importante. Se inscreva no canal. Né? Comentários também, se tiver alguma sugestão de pauta aí pela Eurocopa, fique à vontade. É isso aí, obrigado. Falou, galera.